Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje nós estamos aqui com um grande colega meu, né, e que a gente trabalhou bastante junto, em contato, foi orientado pelo mesmo orientador, né, que eu tive no meu mestrado, no meu doutorado, José Roberto Nunes, né, o professor da Engenharia Química do Unicamp. Estamos aqui com o Diener, um baita engenheiro, empreendedor, vai contar para nós aqui a sua história um pouquinho, o seu conhecimento, todo nessa área de simulação computacional e na área de consultoria. E muito legal que muitas pessoas me perguntam, e a gente vai entrar nesse assunto também, como que é a utilização de uma ferramenta como o OpenFOAM, que é um software sensacional, open, né, aberto, e que tem as suas dificuldades de se utilizar também, tem vantagens e desvantagens. Então, vamos entender como que é isso no dia a dia de uma pessoa, de uma empresa que trabalham aplicando essas ferramentas aí no mercado aí nacional e internacional. Legal? Jenner, seja super bem-vindo a esse nosso canal, e já deixo também um convite para todo mundo que está vendo esse vídeo e que achar o conteúdo legal, interessante, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, clique lá na notificação para você receber notícias dos próximos vídeos que vão estar saindo. Tá joia? Jenner, muito obrigado por participar conosco aqui. É um prazer enorme ter você conosco. E aí eu queria que você contasse um pouquinho aí a sua história de vida para os nossos colegas. Como que aí você começou aí nessa área tão linda que é a simulação computacional. Tá certo. Primeiramente, olá, Nicolas, olá, pessoal aí que está assistindo o canal. Te parabenizar, Nicolas, pela iniciativa aí de criar o canal e agradecer pelo convite. Falar um pouco de mim, né? Então, eu iniciei minha carreira, vamos dizer, né, os meus estudos na cidade de Uberlândia. Eu sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia, formei em 2002, numa época que nem se ouvia falar em CFD, né, pelo menos para aqueles lados, né, lá da Universidade Federal de Uberlândia. Após me formar, em seguida, eu já iniciei, fui aprovado no mestrado na Universidade Federal de São Carlos, onde eu fiquei lá 2 anos, fiz o meu mestrado, e foi em modelagem e simulação. Só que na época também não era tão divulgado o CFD em São Carlos, e eu trabalhei com modelagem no MATLAB. Legal. Então, a minha dissertação foi feita no MATLAB. Depois que eu terminei o mestrado, eu não quis, eu quis saber como que era a vida de engenheiro, né? Como que era trabalhar numa indústria e tudo mais. Eu tinha acabado de ser aprovado com bolsa no doutorado, eu desisti. Eu Sei. tinha 26 anos na época e fiquei desempregado procurando trabalho. Né? 4 meses desempregado. Até que um belo dia fui selecionado para vir aqui para a região de Campinas, fui trabalhar em Amparo, numa fábrica de gelatina, onde eu fiquei 3 anos. E posteriormente saí da fábrica de gelatina, né, que eu tive um aprendizado gigantesco, e fiquei por 1 ano como engenheiro de processos na Transitions Optical, né, numa fábrica de manufatura de lentes, que coloca uma solução sulfocrômica na lente, né, para que ela fique polarizada quando bate o sol, né, os raios solares, e ele dá aquele aspecto de lente à prova, né, de raio solar. Legal. Então, foi nessa época que eu vim aqui para Transitions que eu falei, poxa, acho que está faltando alguma coisa na minha vida, né? E eu falei, nossa, eu gostava tanto da área acadêmica, de fazer as minhas pesquisas, os meus estudos, né? Gostava tanto de fazer os meus modelos matemáticos, minhas simulações. Foi quando eu procurei o professor Roberto na Unicamp e ele me aceitou como aluno de doutorado. Legal. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato com CFD. Na época eu nem sabia o que era CFD. Eu procurei um professor para estar trabalhando na área de modelagem e simulação. Nesse ponto foi onde eu fiquei 5 anos fazendo meu doutorado. O professor Roberto, no início do doutorado, me apresentou a ferramenta OpenFOAM. Foi um desafio, né? Porque todo mundo na época trabalhava com o CFX, com a ANSYS. Sim. Então,
uma referência para aprender a ferramenta, eu não tinha na época, estava eu e o Leonardo Rosa, que fazia também doutorado com o professor Milton, aprendendo, então eu e ele ali no início, quebrando a cabeça para como que usava. Desbravando a ferramenta. Desbravando a ferramenta, né? O Leonardo dando muita... Ele já era um pouco bem mais experiente, né, do que eu em CFD e programava muito bem, então ele me deu uma ajuda enorme na época. E, né, um desafio muito grande que eu tive que modelar um escoamento de petróleo no interior de uma tubulação que era aquecida, né, de um forno, né, aqueles fornos de craqueamento. Então ali você tinha transferência de calor, você tinha quantidade de movimento, você tinha multiespécies, né, massa multiespécies, reação química, vaporização, né, um desafio enorme para poder fazer aquela modelagem, né. Então, eu tive que, então, entrar um pouco mais a fundo no OpenFOAM, aprender um pouco mais do código, fazer algumas implementações, né, e tudo deu certo, terminei o meu doutorado e fui para fazer mais 2 pós-doutorados com OpenFOAM e tudo mais. E hoje, né, estou aqui com a minha empresa, com a Talflow Engenharia, depois de todo esse tempo de estudo aí. E aí você chegou num ponto que eu gosto bastante, né? Então, assim, o OpenFOAM, né? O OpenFOAM é uma ferramenta, como comentei, é sensacional, muito legal, aberta, com solvers realmente super bem feitos por toda a comunidade aí mundial, né, científica. E ele tem um contraponto, né? Muitas vezes o pessoal pergunta, pô, o que vale a pena? Eu vou utilizar um software comercial ou eu uso um software, um código aberto, um OpenFOAM, digamos. Né? Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Né? Um código comercial, na prática, se der problema, você vai lá e xinga, né? De algoritmo e fala, pô, meu amigo, não está funcionando. Você está pagando suporte técnico. Um código aberto, você não tem nem a quem recorrer se a coisa não funcionar. Né? De outro lado, a ferramenta comercial custa, e custa bastante. E a ferramenta Open custa menos. Né? E, claro, custa menos porque a gente diz o seguinte, ela tem um custo, porque você tem um custo maior para desenvolver teu modelo, não é uma coisa que não é tão rápido, né? A velocidade no dia a dia. E você desbravou um mundo super interessante, que é justamente essa linha do empreendedorismo e trabalhando e criando a sua empresa de consultoria na área de simulação computacional, que é a Talflow, né? Que é um sucesso. Inclusive, queria que você contasse um pouquinho, bem breve, a história e como que vocês trabalharam. Eu sei que vocês foram incubados aí dentro do Unicamp. Conta um pouquinho como que foi esse desafio como empreendedor na área de simulação computacional. Certo, Nicolas. Então, realmente, o OpenFOAM, né, tem as suas vantagens e desvantagens, mas durante os 5 anos de doutorado e mais os meus outros 2 anos na época, né, de pós-doutorado, devido à complexidade, né, do modelo que eu tive que implementar, eu tive que desbravar muito código. Então, eu perdia madrugadas mexendo no software. Na época, era o Léo que me ajudava, só tinha ele na Unicamp, aqui próximo, né, a Campinas. Tinha um pessoal do Rio de Janeiro, um pessoal do ITA, mas era muito difícil o contato. Então, para você ter ideia, no início do meu estudo com OpenFOAM, eu levava uma semana, às vezes, para fazer uma instalação do software, porque eu não tinha nenhuma experiência, né? Uhum. E isso me fez eu criar uma bagagem, né? Eu desbravei realmente o software. Então, você vê, me desculpa aqui, um abre aspas aqui que interessante. Olha que legal que você acabou de colocar. Você não pegou a ferramenta, não era uma coisa que não tinha do nada, você simplesmente falou, vou abrir uma empresa de consultorias, né? E aí pegou a ferramenta e começou a usar e no mesmo dia trabalhou isso. Teve um histórico atrás, você falou, putz, eu demorava uma semana para instalar a ferramenta. A ferramenta só funcionava em Linux. Hoje, male funciona em Windows, se você fizer legal. Né? Ela é feita para Linux. Então, você tem que colocar em Linux, não é fácil instalar, você tem que saber fazer um monte de coisa, tem que saber programar. Então, o buraco ali, na prática ali, você pode dizer, eu acho que eu posso dizer tranquilamente, que você teve aí
5, 7 anos para poder criar o teu conhecimento de agora eu uso o OpenFOAM para o que eu quiser. Mais ou menos Exatamente, isso, não é isso? exatamente, Nicolas. Legal. Eu fui usar, ter confiança realmente em usar o OpenFOAM depois de 5 anos ao final do meu doutorado, né? E eu posso te falar que até hoje, depois de 12 anos, eu ainda aprendo bastante, muita coisa com a ferramenta. Muito legal. Então, no final do meu doutorado, no início do meu pós-doutorado, né, eu já estava usando razoavelmente bem a ferramenta. E foi uma época que eu estava praticamente sozinho no laboratório, é, e, e vieram alguns consultores me procurar Uhum. para fazer vamos dizer assim, o bico, né? Fazer um trabalho. Né? E teve um trabalho que eu fiz para um consultor da Votorantim, que eu cheguei a desenvolver um estudo de transferência de calor em aletas de fornos, né, desses fornos de aciaria, né, de metalúrgica, e o consultor gostou demais do meu trabalho, até me convidou para ir lá na empresa apresentar o trabalho para o cliente dele. Eu fui lá em Passos de Minas, na Votorantim, apresentar, e Legal. ali e eu usei o OpenFOAM. E ali eu já comecei a ter uma ideia, nossa, eu consegui fazer uma consultoria usando uma ferramenta gratuita, o OpenFOAM, né? E isso eu vim com essa ideia. Legal. E, e durante o pós-doutorado, começou a entrar bastante alunos ali com o professor Roberto, e eu comecei a assessorar esses alunos, a ajudar em outras físicas, vamos dizer assim, por exemplo, agitação e mistura, sistemas multifásicos, vórtices, né, no caso de vórtice induzido, vibração induzida por vórtice, né. Sim. Então, eu comecei a aplicar o OpenFOAM em várias outros trabalhos, né, outras áreas, e eu vi que era possível tá utilizando a ferramenta como uma para poder fazer trabalhos e de boa qualidade. Legal. E foi onde eu me juntei com os meus outros 2 sócios, a gente levou a ideia, né? A gente não abriu a empresa assim do nada, a Uhum. gente criou a empresa, continuamos cada um na tua atividade. Eu ainda continuei a fazer os pós-doutorados, meus outros sócios continuaram nas suas atividades no início, e a Legal. gente foi estruturando a empresa aos poucos. E o OpenFOAM, né, a grande vantagem do OpenFOAM, ser gratuito, né, e a gente ter essa liberdade. E eu cheguei a um Legal, ponto né? de Você usar a comentou. ferramenta, Eu né? volto a dizer, ó, Jenny, olha que legal. Gratuito é, mas ele custou, na prática, 5 anos de bolsa de doutorado tua, né? Ela, Com certeza, é, com certeza. por isso que eu sempre digo o seguinte, não, that's no free lunch. Não, Custou muito custou, tempo para você aprender. Porque isso exato, é valor do teu trabalho. O teu trabalho é excelente, cara. com certeza. Foi muito custoso aprender, não foi fácil, né? Hoje eu ainda quebro a cabeça em alguns trabalhos que eu Uhum. faço, não é fácil, assim, trabalhar com OpenFOAM. A gente exige, sim, uma certa atenção, e é prática. O OpenFOAM é prática, né? Lógico que tem todo um conhecimento que a gente tem, né, científico, técnico, que a gente aprende na universidade, né? Só que o OpenFOAM é uma ferramenta, e a ferramenta você aprende usando ela no Sim. treinamento, né? Então, eu cheguei ao ponto de às vezes, eu ia usar o CFX, Uhum. né, implementar algum trabalho no CFX para ajudar o pessoal lá do laboratório, e eu falar para eles assim, não, deixa para lá, eu vou fazer no OpenFOAM, eu acho que vai ser mais rápido no meu caso, né? Legal. Então, E aí e, vocês tiveram uma aceleração junto lá no Unicamp, né? Como foi exatamente. isso? Aí, com o tempo, né, a gente montou a empresa, a gente comprou um servidorzinho, estruturou uma empresa, tudo, junto comercial, e fomos atrás da Unicamp, da Encamp, né, para a gente fazer uma incubação, para a gente começar a estruturar, né, de uma forma melhor, começar a ser conhecido, né, porque existe uma questão também, né, você monta uma empresa, você é uma empresa jovem, de engenharia, de consultoria, você não é conhecido, existe toda uma desconfiança, né, Uhum. inicial. Então você tem que começar a criar um nome, né,
E uma das formas, assim, que a gente precisa de apoio, né, no início. A gente precisa de muito apoio, muita parceria. E ali a gente encontrou no Encamp um parceiro muito bom, onde Legal. que nos ajudou, nos alavancou aí, né? E hoje a gente já, depois de 3 anos, nós já somos uma empresa graduada da Encamp, né? Que legal, que legal, que legal. E me diz uma curiosidade aqui, mudando um pouquinho de foco aqui, né? A gente tem uma linha, né? Vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho mais da área técnica, pensando o seguinte: o OpenFONS é uma ferramenta gratuita, e aí do outro lado, você até comentou, eu precisei comprar um servidor, quer dizer, o hardware ainda não é gratuito, né? Não é open, né? Exato. Vocês chegaram a testar e tentar rodar coisas na nuvem, em servidores que nem da Amazon, Google, assim por diante, com o OpenFON? Já tentaram fazer alguma coisa nessa linha? Sim, sim. Inicialmente, Nicolas, realmente era um pouco complicado, porque o nosso primeiro servidor só rodava, um Dell, né, com 6 processos. Tá. Então, se a gente pegasse trabalhos um pouco mais complexos, eu não conseguiria fazer, né? Uhum. Ainda bem que no início a gente não pegou trabalhos tão complexos, né? Mas já no primeiro ano de incubação, olha o tanto que foi importante a Encamp. Ela nos apresentou a IBM, e a IBM tinha um programa do Bluemix, né, Sim. onde que eles davam 100 mil dólares para empresas de tecnologia, startups, como crédito durante um ano. Então, a gente teve esse crédito na nuvem, né? Tá. Então, eu poderia rodar com centenas de processos à vontade, desde que estivesse dentro desses créditos. Uhum. Então, isso nos ajudou bastante. Então, inicialmente, a gente teve a IBM como parceiro, depois nós entramos no programa da AWS, Tá. né, também com créditos que ele incentiva a startup, que a gente está terminando agora, né, em maio, essa parceria com a Amazon, mas Tá. já temos uma parceria também com a Microsoft. Então, essas parcerias nos ajudaram bastante. A gente está até hoje no mercado, né? E roda tranquilo, como que é bem rapidinho o processo, digamos, de rodar um OpenFON na nuvem? Conta pra gente. A gente cria a máquina virtual, instala o OpenFON Tá. e como o OpenFON é mais no código, né, a gente vai criando, né, esses modelos no OpenFON e sobe para a nuvem, né, e roda. É tranquilo, então. Roda, depois você baixa os resultados e avalia os resultados. Eu trabalho dessa forma, né? E avalio os resultados no meu computador. Local, né? Local. Na parte, o É, que vocês têm usado, então, assim, em ferramenta geral, vamos pensar o seguinte: a gente tem geometria, preparação de geometria, malha, solver, que a gente já falou, OpenFON, e depois pós-processamento. O que vocês têm usado nesses outros blocos? CAD, geração de malha e o pós-processamento. O que vocês têm escolhido aí como a ferramenta mais interessante para vocês? Nicolas, eu sou bem free mesmo, eu uso bem as ferramentas free, né? Então, Uhum. eu uso Salomé, né, Salomé, bem legal. para CAD, tá? Às vezes a gente tem que usar uma ferramenta, o AutoCAD, tudo, mas quando eu tenho que preparar as superfícies, né, a geometria para jogar no OpenFON, eu trabalho no Salomé, Tá? tá? Que é free, excelente, muito bom, tá? Muitos trabalham com ele, quem trabalha com OpenFON. E o, Uhum. e o, e o pós-processamento é o Paraview, né? Que já vem Paraview, com. né? Que é um É clássico. excelente, excelente também, muito bom. O Paraview é muito Então, legal, muito muito legal. bom. O Paraview também aprendi a usar de uma forma bacana, que dá para gerar bastante coisa, bastante resultados legais. Então, Legal. E nessa aí, linha que eu estou para trabalhando. finalizar nisso, vocês têm trabalhado, eu acho que provavelmente vocês já têm bloquinhos já pré-montados, scripts, etc., que vocês vão criando uma biblioteca para facilitar os trabalhos, né? Isso, exatamente. Por exemplo, o OpenFON, ele trabalha com ele tem uma malha de fundo, né, que a gente chama, Uhum. que é o Block Mesh, que eu já deixo parametrizado para várias aplicações. Então, eu Legal. só mudo o tamanho
a dimensão da geometria, né, as divisões, então já fica parametrizado. E muitas coisas você já pode fazer nos scripts, por exemplo, rodar automático, se você já tem uma sequência de comandos, você já cria um script, Legal. e com o comando você já vai executando toda uma sequência. Então tem todas essas vantagens também o OpenFOAM. Ótimo, que legal, que legal. Nossa, é sensacional. Jenner, sem dúvida nenhuma aqui, eu acho que eu vou ter que marcar um segundo bate-papo contigo, porque é muito legal, Opa. a gente tem muito assunto aqui para levar, estender Bacana. toda essa parte de malha, podemos falar depois um pouco mais de pós-processamento e várias coisas mais, né? Mas só, mais uma vez, Jenner, eu queria super agradecer a tua presença aqui, né? Praticamente hoje, a gente teve essa semana a estreia do canal, tivemos aí a presença do Regis, a Thaís, no primeiro vídeo da abertura. Na sequência, vamos ter, né, o lançamento da discussão aí junto com o Alexandre Sampaio da Senco. Depois vem o Juliano Moloni e agora contigo, né? Que, putz, é um cara de super gente boa, sensacional, com uma capacidade gigantesca de trabalhar com casos desde os mais simples até os mais complexos, com uma ferramenta super legal que é o OpenFOAM, né? E eu agradeço super a tua presença aqui, putz, espero a gente se ver logo. E, claro, peço para o pessoal que está vendo esse vídeo colocar os comentários, as perguntas nos comentários aqui no vídeo, tá? Mandar esses comentários. Eu vou estar mandando para você poder responder aqui, a gente fazer isso. E se tiver muita pergunta relativa ao OpenFOAM, que Deus queira, cruzando o dedo, a gente te chama de novo para a gente fazer um bate-papo ali, quizás até online, com essa galerinha aí discutindo junto com a gente, cara. Tá certo, Nicolas, estou à disposição. Agradecer novamente pelo convite, parabenizar novamente pelo canal. Legal. Fala aí novamente. Putz, super obrigado. E, pessoal, mais uma vez, espero que vocês curtiram o conteúdo super dinâmico. A gente vai falar com pessoas da indústria, usuários, pessoal da academia, pessoal que fornece os softwares. Vamos estar aqui junto discutindo semanalmente esses assuntos super interessantes. Então, curtiu, pessoal? Se inscreva no canal, vai lá, se inscreve, ativa a notificação e não esqueça de dar um likezinho aí no vídeo para a gente saber que vocês estão curtindo aí a ferramenta, tá joia? Pessoal, super obrigado. Nos vemos aí na próxima semana. Um convidado também super legal, Casca Grossa Suprema. Um abraço para vocês, até mais.